Olá, amigos e amigas online do projeto Começando Zero. Vencemos mais uma etapa, princípios orçamentários. Trabalhamos o quê? A teoria do assunto e também resolvemos 10 questões que eu selecionei. Estilo Fundação, estilo ESAF e também estilo CESP, né? Marca X, aquela objetiva ABCDE e aquela verdadeira ou falsa. E agora, o que vamos ver? Na sequência do nosso programa, começaremos a estudar o ciclo orçamentário, ou, como aparece aí nos editais, processo orçamentário. Quando a banca explora esse tema, ela cobra o quê? O passo a passo. Ela vai pegar, gente, a fase inicial, que é a fase da elaboração, e vai trabalhar em cima dela, dissecando, pormenorizando. E o meu trabalho aqui com vocês será analisar, estudar e entender o passo a passo. Então, nosso próximo assunto, ciclo orçamentário. Na tela. Projeto Começando Zero, direito financeiro. Assunto, ciclo orçamentário ou processo orçamentário. Tanto faz, hein? O primeiro passo é termos aqui a visão geral. Então, você tem que enxergar o ciclo orçamentário como um todo, para depois trabalharmos as partes desse todo. E o todo do ciclo orçamentário é esse aqui. A sequência que está aparecendo aí na sua tela já é cobrada em provas de concurso, hein? Então temos elaboração, estudo e aprovação, sanção e publicação, execução, controle e avaliação. São as fases do ciclo orçamentário. Cada uma dessas fases terá um responsável, um padrinho, digamos. Na fase da elaboração, a responsabilidade é do chefe do executivo, do poder executivo, dentro de cada esfera, ou presidente, ou governador, ou prefeito. Já na fase do estudo e da aprovação, teremos o poder legislativo como principal responsável, que vai cuidar tanto do estudo quanto da aprovação. Logo após esse estudo e essa aprovação, o orçamento seguirá para ser sancionado e publicado, cuja competência coube ao Poder Executivo. Vejam que a próxima fase é a execução. Nessa, não teremos um poder específico. Qualquer poder, qualquer órgão que receba autorização orçamentária poderá sim executar o orçamento. Então, cuidado com as questões que venham afirmar que essa fase é exclusiva do Executivo, não. Também do Executivo, mas do Legislativo, do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, de todos aqueles que recebam autorização orçamentária. Para fechar o ciclo, vem o controle e a avaliação. Cuidado, hein, gente? A responsabilidade direta pelo controle é do Poder Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas. A responsabilidade direta pelo controle é do Poder Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas. Em relação ainda ao ciclo orçamentário, atentem para a fase da execução. Aprendemos que, de acordo com o princípio da anualidade, a lei orçamentária anual deverá ser executada dentro de um ano. Imaginem que esse ciclo é da lei orçamentária anual. Então, quando eu me refiro à execução da LOA, é um ano, não é? Obedecendo ao princípio já referido. Então, gente, já está dando para perceber que o ciclo orçamentário é bem maior que o exercício financeiro. Estão vendo aí? Então, o ciclo orçamentário maior que exercício financeiro. Cuidado com as questões que venham afirmar que o ciclo orçamentário será desenvolvido integralmente, dentro de um exercício financeiro. Não. O ciclo orçamentário é bem maior que o exercício financeiro. Tratando aí de lei orçamentária anual, já dá para enxergar. E se fosse um PPA, aí sim que teríamos o ciclo orçamentário bem maior que um ano, que um exercício financeiro. Então, cuidado para não errar uma questão desse tipo. O que eu farei agora com vocês? Eu vou entrar em cada uma dessas fases, mostrando todo o seu conteúdo e evidenciando, destacando aquilo que as bancas cobram.
Porque aqui, gente, o meu propósito é único, hein? Meu propósito aqui principal é fazer com que vocês acertem as questões, como as bancas estão cobrando. E eu vou começar com a fase da elaboração. Elaboração. Vocês não vão esquecer, nem esqueceram, né? Que a competência é privativa para elaborar o projeto de lei de quem? Do executivo, do chefe do executivo. Mas dentro dessa fase da elaboração, também temos um passo a passo, uma sequência que será cobrada na sua prova. Uma sequência para elaboração, Wilson? Exatamente. E que sequência é essa? A da tela, vamos lá? Elaboração, olha só. Primeiro, o executivo, ou haverá, vou tirar o poder, hein? Em regra, o executivo, ele vai fixar a meta fiscal. Ô Wilson, essa meta é aquela que está na LDO? Exatamente. Ah, Wilson, por isso, e aqui nós já aprendemos, a LDO, ela vai orientar a elaboração e a execução da LOA. E na LDO temos um anexo que é chamado de anexo de metas fiscais. Olha só como os assuntos estão casando. Estão vendo? Depois, 2, vem o quê? Projeção das receitas. Então, vamos estabelecer metas. Metas para receita, meta para despesa, meta para o resultado nominal, meta para o resultado primário e meta para o montante da dívida pública. Depois, projeção das receitas. Número 3, projeção das despesas obrigatórias, hein? Obrigatórias. Aquelas que a Constituição Federal determina, aquelas onde temos uma decisão judicial obrigando a sua realização. E, por fim, temos o quê? No item 4, apuração das despesas discricionárias. Então, essa é a sequência para a elaboração e eu recomendo que vocês decorem um a um, porque isso cai em provas de concurso. Falando em elaboração, principalmente na esfera federal, que é a esfera que mais aparece em provas de concurso, até nos concursos estaduais e municipais, pois as bancas trabalham as regras gerais, e a regra geral, falei para vocês, Constituição Federal, né? Então, trabalhando a esfera federal, temos o quê? 2 sistemas que eu vou mostrar para vocês agora, informatizados, que são os responsáveis, pelo controle da elaboração e da aprovação do orçamento. O outro, pelo controle da execução do orçamento. Ô Wilson, temos que saber isso? Temos sim. Você terá que saber pouca coisa, já que mais adiante eu vou me relacionar, eu vou referendar esses sistemas. Vocês vão ver que a legislação, ela irá citar os sistemas. Então, temos que saber agora. Voltem para a tela. Sistemas. O primeiro é o CIOP, Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. O nome é esse mesmo e a sigla é essa mesma, CIOP, Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. Ele vai cuidar de quê? Da elaboração, vai cuidar do controle desses orçamentos. Então, gente, elaboração, aprovação é o CIOP. Vai controlar o quê? O PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual. Depois de elaboradas as leis, depois de aprovadas as leis, agora vamos partir para a execução. E o sistema que vai controlar a execução é outro, hein? É o CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira. Então, você já sabe, o CIOP controla a elaboração, controla até a aprovação. O CIAF, ele vai controlar a execução do orçamento. As entradas dos recursos, realizar a auditoria, vai controlar o balanço, vai proporcionar o quê? Um acompanhamento em tempo real da execução orçamentária, da programação financeira. Então, CIOP e CIAF são os 2 sistemas que eu destaquei, utilizados na administração pública federal. Bem, se eu estou aqui trabalhando a fase da elaboração, alguém vai ter que se posicionar, vai ter que colocar a mão na massa, vai trabalhar mesmo. Eu chamo de agentes do sistema orçamentário e cada um terá um papel específico
papel que vem sendo cobrado também nas questões de concurso. Vejam agora quais são esses agentes que irão participar do processo de elaboração. Na tela. Agentes do sistema orçamentário. Essa estrutura é a estrutura que tem como fundamentação legal o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal. Então, essa estrutura ela está regulada, gente, na Lei 10.180/2001. Então, o que temos no topo aí do sistema, no topo desse esqueminha? O órgão central. E quem é o órgão central? Quando a banca cobrar órgão central de planejamento, você não poderá esquecer. É o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. É o MPOG. Então, o MPOG é o órgão central. Auxiliando esse órgão central, teremos a SOF, que é a Secretaria de Orçamento Federal. O órgão central é o MPOG, mas quem vai trabalhar mesmo é a SOF, a Secretaria de Orçamento Federal. Abaixo do MPOG, abaixo da SOF, teremos os órgãos setoriais, nível ministérios. Então, são os ministérios. E abaixo do órgão setorial, as unidades orçamentárias, vinculadas cada uma a seu respectivo ministério. Mas, Wilson, você falou que há uma fundamentação legal para isso. Claro que há. É a Lei 10.180/2001. Organiza e disciplina os sistemas de planejamento e de orçamento federal, de administração financeira federal, de contabilidade federal e de controle interno do Poder Executivo Federal e da outras providências. Artigo 3º. O sistema de planejamento e de orçamento federal compreende as atividades de elaboração, acompanhamento e avaliação de planos, programas e orçamentos e de realização de estudos e pesquisas socioeconômicas. Artigo 4º. Integram o sistema de planejamento e de orçamento federal. 1. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, como órgão central. 2. Órgãos setoriais. 3. Órgãos específicos. Então, vejam aí quem é o órgão central, que eu já falei para vocês. É o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Voltando para a nossa figurinha. Vejam que agora eu acrescentei, coloquei aí na figura uma seta apontando para baixo. Qual o propósito dessa seta? Gente, eu quero que vocês entendam que o trabalho realizado por esses agentes do sistema orçamentário federal obedece a uma hierarquia orçamentária. No primeiro nível, temos o órgão central, ajudando o órgão central, a SOF. Logo abaixo, os órgãos setoriais. E lá no finalzinho, as unidades orçamentárias. A hierarquia, como eu chamo de hierarquia orçamentária, faz com que não haja uma ligação direta. Eu não posso, uma unidade orçamentária não pode se comunicar diretamente com o órgão central, não. A unidade orçamentária se comunica com o seu órgão setorial. E o órgão setorial vai se comunicar com o órgão central. E o contrário é a mesma sequência lógica. O órgão central não pode fazer uma ligação direta com a unidade orçamentária. Se o órgão central tiver diretrizes, definições, tiver normas a serem difundidas, esse órgão central vai comunicar ao órgão setorial, que por sua vez comunicará às unidades orçamentárias. E depois a volta, obedecerá também a mesma hierarquia orçamentária. Então, as setinhas é para que você possa entender de forma mais fácil, para que você não esqueça na hora da prova que há essa hierarquia orçamentária. Mas, Wilson, e como as bancas poderão cobrar esse esquema aí que você está colocando para a gente? O esquema está na tela. Aí lá vem a questão, a banca compete ao órgão central, aí você, já localizou o órgão central, hein? Compete ao órgão central consolidar todas as propostas das unidades orçamentárias.
Aí você, ó, mentalizou o esqueminha. Órgão central lá em cima. No meio temos o órgão setorial. Lá embaixo, unidades orçamentárias. Então, o órgão central, ele não pode se comunicar diretamente com a unidade orçamentária. Então, não compete a ele, órgão central, consolidar as propostas parciais das unidades orçamentárias, não. Quem fará essa consolidação, que eu vou detalhar um pouco mais adiante, é o órgão setorial. E assim você vai se dar bem nessas questões que cobram o quê? O papel de cada um daqueles que participam do processo de elaboração. Para melhorar ainda mais o seu entendimento, eu fui buscar no Manual Técnico Orçamentário deste ano, 2016, um fluxo que acontece desse processo de elaboração. O manual trouxe essa figurinha, olha só. São 4 colunas. A primeira coluna que eu coloquei ali, ó, à sua esquerda, está a SOF. Logo depois vem o órgão setorial. Aí eu coloquei como exemplo, para facilitar a sua vida, Ministério da Educação. A terceira coluna é a da unidade orçamentária. Eu coloquei também como exemplo a UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. E esperando de camarote, na quarta coluna, estão vendo? Ministério do Planejamento / Presidência da República. Vamos começar então esse fluxo. Início, olha o início. A SOF, ela vai definir diretrizes estratégicas, parâmetros quantitativos, normas para elaboração. Ela estuda, define e divulga limites. Para quem? Pergunta a banca. Aí você, opa, é para o órgão setorial? Aí vamos trabalhar com o órgão setorial, Ministério da Educação. O Ministério da Educação vai receber todas essas regras e vai fixar as suas diretrizes setoriais. Cada ministério, gente, cada órgão setorial deverá fazer isso, fixar as suas próprias diretrizes setoriais, já que cada um trabalha numa área. Ministério da Educação, da Cultura, Ministério da Justiça, são diferentes. Bem, então cada órgão setorial, cada ministério deverá fixar as suas diretrizes setoriais e comunicar para quem? Para as suas unidades orçamentárias que estão vinculadas a ela, a esse órgão setorial, a ele. No caso aí, o UFPE, que eu coloquei como exemplo. Não temos apenas a UFPE vinculada ao Ministério da Educação, temos várias unidades orçamentárias, mas para não encher muito, não é? Eu coloquei apenas o UFPE, mas a lógica é para todas. A UFPE, ela recebeu o quê? Do seu órgão setorial, as diretrizes setoriais, os limites que ela terá para elaborar os seus programas de trabalho. Eita, Wilson, então quem vai elaborar os programas de trabalho da UFPE é a própria UFPE, exatamente. Olha só que essa informação é uma questão, hein? Então, são as unidades orçamentárias que elaboram os programas de trabalho. No caso, a UFPE, ela irá se reunir com as suas unidades administrativas, que está abaixo dela, ou seja, os centros, os departamentos, vão chegar lá numa definição, a briga vai cantar, né, que nunca essa definição é tranquila, cada departamento querendo mais orçamento, mas vão chegar a uma conclusão, vão chegar a um denominador comum. E daí teremos o quê? A proposta da UFPE, através dos seus programas de trabalho. A UFPE vai formalizar essa proposta e vai devolver a quem, gente? Olha a hierarquia, ao seu órgão setorial de origem, para que o Ministério da Educação possa consolidar e validar a proposta da UFPE e de todas as suas unidades orçamentárias. Já estão enxergando, né? Então, Wilson, quer dizer, se a banca colocar ajustes das propostas parciais das unidades orçamentárias, quem vai realizar esse ajuste é o órgão setorial.
Exatamente. Lembrem-se da hierarquia orçamentária. Nesse caso, o órgão setorial Ministério da Educação, ao receber as propostas das unidades orçamentárias, ele, o Ministério da Educação, vai consolidar a sua proposta, a proposta do Ministério da Educação, que é a consolidação das propostas de todas as suas unidades orçamentárias. Vai consolidar, vai validar a proposta, vai formalizar a proposta e vai devolver para a SOF, para que a SOF, fazendo as vezes do órgão central, possa comparar limites, comparar e analisar as programações. E isso a SOF fará com todos os órgãos setoriais. Havendo a necessidade de ajustar as propostas setoriais, esse ajuste será feito pela SOF. Depois disso, a SOF vai mostrar ao Ministério do Planejamento / Presidência da República para ver se está tudo certo. Olha aí, doutor, está tudo certo, a proposta ok, é essa mesma? Haverá decisão, voltará para a SOF, para que a SOF possa consolidar e formalizar o projeto de lei. Mas a SOF, ela não poderá encaminhar esse projeto de lei ao Congresso, já que a competência não é dela, aprendemos isso. Quem vai enviar ao Congresso Nacional é o Presidente da República. Estão lembrados, não é? Competência privativa, exclusiva, vinculada do chefe do Executivo. Então, a SOF vai entregar de bandeja ao presidente para que ele possa encaminhar o projeto de lei ao Congresso Nacional. Ô Wilson, entendi esse esquema, mas senti falta dos poderes, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, não poder, mas está lá agarradinho, também das estatais independentes. Onde é que eles vão entrar dentro desse fluxo, dentro desse esquema? E aí teremos outra questão. Vejam como. Eles já vão entrar aqui, ó, gente, na fase da consolidação. Eles vão mandar as suas propostas parciais para a SOF consolidar, ó. Vem para aqui para que haja consolidação, porque são independentes, são autônomos. Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e as estatais independentes. Já entro aqui nessa fase da consolidação. Portanto, cabe à SOF distribuir os limites disponíveis para realização de despesas discricionárias aos órgãos setoriais do Poder Executivo, considerando o perfil de gasto de cada órgão e as prioridades de governo. Porque despesas discricionárias, as obrigatórias, não tem o que se discutir. Elas vão acontecer, querendo ou não. A Constituição Federal determina, um juiz determinou a realização daquele gasto. Uma vez definidos os limites de gastos, cada ministério elabora sua proposta de alocação dos recursos disponíveis em seus respectivos programas. Nessa etapa, cabem à SOF a coordenação, a consolidação e a elaboração da proposta orçamentária da União. Aqui só corrigindo, cabe à SOF a coordenação, a consolidação e a elaboração da proposta orçamentária da União. Então, gente, são palavras-chave, hein? Coordenar, consolidar, elaborar a proposta da União, cabe a quem? A Secretaria de Orçamento Federal, compreendendo os orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Já o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, DEST, é o órgão responsável pela elaboração do orçamento de investimentos. Estão lembrados que eu falei para vocês que no orçamento de investimento das empresas temos quem? As estatais independentes, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal.
Correios, são exemplos. Então, quem vai coordenar, quem vai consolidar e quem vai elaborar as propostas desses que estão no orçamento de investimentos é o DEST. Aqui, ó, não é a SOF, não. E do Programa de Dispêndios Globais, PDG, das empresas estatais independentes. A LDO deste ano, eu vou destacar um pouco ela, trouxe em seu artigo 24 os órgãos dos poderes legislativo e judiciário do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União encaminharão à Secretaria, olha só, gente, esses poderes e os órgãos que foram citados encaminharão a quem? A Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do, olha o nome do sistema, Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. Qual é o nome dele? CIOP. Até, observem essa data, até 15 de agosto de 2015. Suas respectivas propostas orçamentárias para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária de 2016, observadas as disposições desta lei. Então, o que temos aí? Cuidado, não confundam essa data, 15 de agosto de 2015, ó, com 31 de agosto de 2015. 31 de agosto de 2015 é a data limite estabelecida no artigo 35, parágrafo 2º do ADCT, para que o projeto de lei, olha o que eu falei, projeto de lei, venha a ser encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo. Já 15 de agosto de 2015 foi a data limite estabelecida pela LDO para que o Poder Judiciário, para que o Poder Legislativo, para que o Ministério Público, para que a Defensoria Pública pudessem encaminhar suas propostas parciais para a SOF via CIOP. Depois disso, a SOF ela vai consolidar o projeto de lei. E esse projeto de lei deverá ser encaminhado ao Poder Legislativo até o dia 31 de agosto. Então, essa informação é importantíssima. Você deve ficar ligado. Projeto de lei, já imagine o quê? Ele consolidando todas as propostas parciais. Ah, Wilson, então quer dizer, se a banca ela colocar assim na questão, compete privativamente ao presidente da República a elaboração de todas as propostas parciais dos poderes e órgãos. A questão estará errada. Compete privativamente ao presidente da República o quê? A elaboração do projeto de lei e não a elaboração das propostas parciais dos poderes e órgãos. Quem elabora a proposta do Poder Judiciário é o Poder Judiciário, do Ministério Público é o Ministério Público. Da mesma forma, Poder Legislativo, estatais independentes, Defensoria Pública, porque gozam de autonomia administrativa, orçamentária e financeira. Em relação ao Poder Judiciário, em relação ao Ministério Público, eu quero destacar 2 artigos da Constituição Federal, porque eles vêm sendo cobrados bastante em provas de concurso. Vejam quais são na tela. Poder Judiciário encaminhando sua proposta parcial via CIOP para SOF. Artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites, tem limite, hein? Estipulados conjuntamente com os demais poderes, onde? Na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aqui temos várias questões. A primeira, o Poder Judiciário goza de autonomia? Goza sim. Quem é que vai elaborar a proposta do Poder Judiciário? Os seus próprios tribunais. Mas eles têm ou não têm limites? Pergunta a banca. Aí você, tem sim limites. Aí a banca vai perguntar também, e esses limites são estabelecidos onde? Aí você, na Lei
de diretrizes orçamentárias. Então, isso está no artigo 99, parágrafo 1º. Daqui a pouco eu volto continuando essa história. Até já.